Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos falando aqui. Hoje esse vídeo é para mostrar como eu faço o meu mapeamento de mercado e como eu realizo aí as minhas operações, tanto de compra como de venda. Eu vou fazer um replay aqui do mini índice só para mostrar para vocês como o básico ele funciona. Beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e no término desse vídeo, assista até o final. No término desse vídeo, você vai deixar o seu comentário, vai soltar o dedo no like, vai lá no meu Instagram, @UFC, e vai acompanhar aí o meu dia a dia de como funciona para ser um trader profissional. Beleza? Então, simbora pro nosso replay. Vou vir aqui em replay. Deixa eu ver aqui. Pegar mais. Vou pegar aqui dia 18 de maio. Tá carregando. Enquanto carrega, se você quer ter um acompanhamento individual para estruturar as suas operações, é só ir lá no meu Instagram, me seguir, me chamar no privado. A gente vai bater um papo para poder estruturar aí o seu método de trabalho. Beleza? Então, está carregando. Tá tudo certo. Beleza, quando você coloca no replay de mercado, ele abre uma segunda aba. Você dá um clique nele aqui. Aguarda. Ó, o que acontece? Replay de mercado, o ideal é você utilizá-lo como se fosse um dia comum. Por que eu falo isso? Porque muitos operadores, o que fazem? Acaba acelerando a velocidade do mercado. Vamos supor, aparece um setup lá, a pessoa entra no replay e acelera a operação. Isso faz com que você crie ansiedade nas suas operações. E no mercado ele não é acelerado. Às vezes sim, por conta da volatilidade do dia. Né? Às vezes é um dia que tem bastante notícia, às vezes é um dia que falam alguma coisa. Então, por isso que eu costumo dizer para os operadores que eles não façam replay no modo acelerado, faça no modo comum, que é para você começar aí através do replay controlar a sua ansiedade, controlar a sua pressa. Beleza? Então, replay de mercado já carregou. Eu venho aqui e dou um play. Ó, já mostra que o mercado está em leilão, 8h55 da manhã. Aqui mostra o horário. Então, o que eu posso fazer aqui, enquanto o mercado não abre? Eu venho, clico no meio da tela, digito o número 1, coloco 1D. Ok? É o gráfico diário. Eu venho aqui nesse candle 91. Vou marcar um topo. Deixa eu pausar aqui para mostrar para vocês como eu faço. Texto, eu coloco sempre à direita e costumo deixar acima
coloca aqui, ó, topo de menos 1. Eu faço isso que é para mim não esquecer o que significa aquela marcação. Deixo na cor vermelha e coloco um alarme. Aplico para todos, ok. Agora eu vou marcar aqui um suporte. Deixa eu dar um zoom para ver se está marcado certinho. Importância do zoom. Agora, clique em cima, dou um Ctrl C, Ctrl V, que é um copia e cola. Marco o fundo. Marquei o fundo. Está tudo certo. Marcado certinho. Vou em configurações. Aparência. Vou deixar verde. E aqui eu vou colocar um texto fundo de -1. E vou ativar. O alarme já está ativado, então. É só dar um OK. Agora, eu vou marcar a região dos 50%. Como faz? Você pega do topo, pega a Fibo, né, a ferramenta de Fibonacci, na barra de configurações, na barra de ferramentas, traça de um topo ao fundo e marca aqui, 50%. Beleza, marquei. Agora eu vou configurar os 50%. No nome eu coloco 50 de -1. Porcentagem, aparência eu deixo branco. Dou um aplicar e OK. Agora, eu vou colocar aqui tempo gráfico de 3 minutos. Pronto. As marcações estão feitas para o meu dia. E agora eu aguardo. Aí é questão de paciência. Ó, o ativo ele já estava em leilão aqui embaixo. Estava em leilão uns 170 e poucos mil. Já subiu para 191.500. Agora é aguardar a abertura do pregão. 8h56 da manhã. É aguardar. 8h57, mapeamento feito. Esse é um mapeamento que eu faço todos os dias. Vou ajustar a quantidade de contratos para 2. Tá vendo a importância de não acelerar? O mercado ainda não abriu. Falta 2 minutinhos, mais ou menos. Tá tudo certo. Ó, se ele abrir acima desse topo, muito acima, mais ou menos aqui, a gente vai aguardar o fechamento do candle para ver como ele vai se comportar. Dependendo do fechamento,
a gente vai bater uma venda buscando aí, em média, 500 pontos. Porém, eu vou calcular aí o stop. Se ele abrir abaixo, eu vou aguardar o fechamento para ver como que ele vai se comportar. O leilão ele estava em 191 mil mais ou menos, onde já está 179. Isso mostra que os vendedores estão com força. Então, bora aguardar para ver como que vai se comportar. Você vê que o gráfico está totalmente limpo. Lembrando que ele tem uma região aqui, ó, que a gente pode considerar como uma resistência, onde ele teve dificuldades. Mas considerado como uma consolidação. E vamos aguardar. Ele já voltou para dentro do caixote do dia 15. Nove horas. A gente tem que aguardar, galera. Não tem jeito. Pode aguardar. Não tenha pressa. Ó, o mercado abriu abaixo. Fechou o gap. Olha lá, já foi numa região de topo. Vamos ver como ele vai se comportar. Muita briga. Dependendo de como se comportar aqui, é uma venda. $700. O stop está aqui em cima. O stop é caro, como o stop é caro, a gente coloca um contrato. Ficaria bom ele fechar aqui um pouquinho mais acima. Ele vai vir buscar a região dos 50%, mas para isso tem que aguardar o fechamento, cara. Não tem jeito. Ele vai vir buscar os 50%. Não vai esperar. Muita força vendedora. Eu vou vender aqui. Ordem ativada. Mais da coração.
Ó, o stop correto é aqui em cima. Muito caro. Por isso que eu deixei um contrato. 810 pontos. E o alvo? Deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro alvo. Ele fechando na região dos 50%, eu vou descer esse stop sim, aqui. Ó, ele rompendo essa linha amarela que eu estou marcando, deixa eu deixar maior. Eu vou já descer o stop porque está muito caro. E o correto dessa entrada aqui, dessa venda, o stop é no 810, que é um stop técnico, tá? Mas o financeiro poderia colocar aqui, ó. Só que o risco de ser estupado é muito grande, ó. Rompeu, não vou aguardar o fechamento e vou proteger com 15 pontos e deixar o pau dourar. Ó, pagando 300 pontos, mais ou menos. Deixa eu ver. Pagando 380 pontos. No fechamento eu já vou descer o meu stop gain para essa região. E vou carregar a operação. Ó. Pronto. Tá vendo que aqui ele tem muita dificuldade? Por quê, galera? Porque é uma região de 50%. Agora vamos lá. Por que que eu vendi aqui? O leilão, ele estava abaixo desse fundo. No leilão, ele estava abaixo desse fundo. Estava mais ou menos aqui nessa região, o leilão de mercado. E o que acontece? No leilão, ele automaticamente, em questões de segundos, ele veio por 191 mil mais ou menos, aqui para cima. Deixa eu ver se vai ficar fácil, ficar bom para mostrar para vocês. Ó, mais ou menos aqui, ó, 191 mil. E ficou oscilando por muito tempo. Se eu puxo o histórico lá para trás, fica muito... Ó, ele foi no 50% já. 400 pontos já. E o que acontece? É um gap muito gigantesco. É muito ponto para o mercado abrir com um gap desse jeito, com um gap de alta. Então, o que, que eles fizeram? Os vendedores bateram forte. Então, quem costuma trabalhar em leilão de mercado, automaticamente já colocou dinheiro no bolso. Então, como o preço subiu, ele tem que descer para buscar o quê? Liquidez. Porque quem comprou lá embaixo, nos 170 e poucos mil, fez o preço subir por 191. Ou seja, se ele comprou barato, ele tem que vender caro. Então, lá em cima, ele já lucrou. Então, por isso que o mercado desceu. Aí, ele me abriu com um gap de baixa, numa região de 50%, mais ou menos, quase. Resistiu um topo. Olha o tamanho desse pavio. É gigante.
Ou seja, eles me dizem, olha, força vendedora. Eu vendi praticamente tarde. Só que o que acontece? Foi um stop muito alto. Por isso que eu entrei apenas com um contrato. Então, eu diminuí o meu risco. Aqui, Carlos, está caro e eu costumo trabalhar com um contrato, foge do meu operacional e tudo. Cara, não entra. Porque, primeiramente, o pessoal fala assim, stop. Qual é o seu stop? Qual é o seu risco? 2 para 1. Tá. Mas aí o que acontece? Muito dos operadores, ele entra no financeiro na operação. Ele não coloca um stop técnico, ele coloca um stop financeiro. Que é onde o que acontece? O mercado vem, estopa e faz o grande movimento. Tá entendendo? Então você tem duas opções. Ou você diminui o risco-retorno, que é diminuir a quantidade de contrato, ou você não entra na operação se ela está com um stop muito caro. Deu meu operacional, eu vendo ou compro? É uma compra. Tá, mas qual é o risco? O risco está sendo 10 para 1, mas esse 10 para 1, 2 para 1, 3 para 1, ele é técnico ou ele é financeiro? Ele é financeiro, não entra. Não entra. Você vai sentir calor, você vai sentir o coração palpitando, você vai sentir o pé gelado, você vai sentir a mão tremendo. Não entra. Entrei na operação, o stop, ele é financeiro ou é técnico? É técnico. Fechou. Mas esse stop técnico, ele tá caro, tá barato? Tá barato. Eu trabalho com 5 contratos, então entra com 5 contratos. É isso que você tem que fazer, é executar. Ponto final. Você tá vendo? Aqui eu não usei médias móveis, não usei figuras gráficas, eu simplesmente usei a leitura do mercado. Preste atenção no leilão. Aqui ele vai me tirar por quê? Porque aqui é a região de 50%. Aqui é onde eu falo para a galera não fazer nada. Por quê? Porque aqui é a grande possibilidade do mercado sair ganhando dinheiro. Estopar geral. Tá, Carlos, mas, cara, tô protegido com 120 pontos. Meu risco era 800. Para buscar 905. Por que você colocou o seu alvo de 905? Porque se eu olhar aqui, ele está numa região de mais ou menos 50% aqui, ó. Se ele romper, Ordem ativada. se ele rompe essa região, Meta coração. se ele romper essa região dos 50%, que é a branca, ele vai vir buscar a região dos 50% dessa queda aqui, ó, desse rompimento. Só que para isso ele tem que ganhar o quê? Ele tem que ganhar combustível. Qual que é o combustível do mercado? Dinheiro, cara. Quem vendeu aqui, quem vendeu lá em cima, já está colocando dinheiro no bolso. Quem vendeu aqui vai ficar passando calor. Ele vem, faz um falso rompimento, volta. Vem, faz um falso rompimento e volta. Aí vai ganhando combustível para ele buscar aqui, ó. Que esse é o alvo principal, esse fundo. Carlos, mas por que você fez essa venda? De novo eu falo, porque ele veio, abriu com gap de baixa, segurou numa região de 50%, voltou, fechou o gap e deixou um pavio gigantesco, mostrando força vendedora. Por isso que eu vendi. Mas o stop é caro. Sim, é caro. Mas eu reduzi a minha mão. Era um risco de 2 para 1. E me pagou 120 pontos porque eu protegi a operação. Mas um exemplo, se eu trabalhasse aqui com 3 contratos, eu poderia entrar com 2 aqui, sair com 1 aqui, proteger a minha operação e ter pego 400 pontos.
Então, se esse vídeo fez sentido, se você quer aprender mais ainda sobre esse operacional, vai lá no meu Instagram, @ofc.carlosalberto, me chama no privado e a gente vai bater um papo, pessoalmente, eu e você. Se você já tem um operacional, a gente reestrutura ele. Se você não tem um operacional, eu te passo aí 3 operacionais que eu tenho. Mas o que eu mais gosto de utilizar é esse na abertura do pregão. Você vê, ó, 120 pontos no bolso, com um contrato, para muita gente é ruim, mas para mim é perfeito. Por quê? Porque eu executei como tinha que executar. Não é sobre valores, é sobre trabalhar corretamente. Tá, mas e se eu trabalho com 20 contratos? Reduziria a mão para 10, sairia aí com R$ 200 no bolso, mais ou menos. Ah, se eu opero com 100 contratos, reduziria para 50. Você me entende? Então é isso. Ó, o mercado fazendo uma bandeira. Ó, aqui é uma bandeira de baixo. Pega esse mastro. O alvo vai dar lá no fundo. Ó lá. Aqui sairia uma venda com stop aqui em cima. Ó, uma venda com stop aqui em cima. Aqui eu entraria com 2 contratos, soltaria um 50 ou buscaria só 500 pontos. Ah, mas quantos pontos dá dessa entrada aí? Vamos lá. 1.000 pontos. O mercado vai ficar arranhando aqui, por conta que é uma região de 50% do dia anterior. Certo? Então, se esse vídeo fez sentido para você, solta o dedo no like, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha para geral, vai lá no meu Instagram e me segue também, porque tem bastante conteúdo interessante para sua vida, para o mercado e para você que quer ser um ser humano melhor. Beijo no seu coração e até a próxima. Bora!